Volto contando que durante o anúncio do pagamento do programa Pé de Meia, o presidente Lula ele questionou a falta de políticas públicas na educação voltadas a todos os brasileiros. O André Anelli vai trazer essa informação para a gente agora, que é aquele duelo, né, que o presidente estabelece em seu discurso, André Anelli, entre o acesso que tem ricos e pobres à educação aqui no Brasil. Bem-vindo. Esse foi só um dos pontos do discurso, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula lançou, então, o programa Pé de Meia para incentivo financeiro aos estudantes do ensino médio, com um discurso que defende o investimento em educação como forma de manter os estudantes no Brasil. Lula fez um pedido para que os jovens deem preferência aos estudos aqui no país, ao invés de se mudarem para o exterior. O presidente afirmou ser necessário que os estudantes se tornem gênios com capacidade de transformar o Brasil em uma grande nação. Nesse mesmo discurso, aí sim o ponto que você destacou, né, Evandro? Lula admitiu ter ficado assustado com o levantamento do IBGE, que apontou que pelo menos 480 mil estudantes abandonaram o ensino médio só em 2023. E diante desses números da chamada evasão escolar e também diante da saída de estudantes brasileiros para o exterior, o presidente também defendeu o programa Pé de Meia como um mecanismo para reparar a falta de investimento histórica em educação e aí sim destacando os investimentos ricos versus pobres. A gente acompanha um trecho agora. O Brasil tem uma eterna dívida com a educação brasileira. E a elite econômica e política que dirigiu esse país durante 500 anos nunca gostou que o povo brasileiro estudasse. Que o lema era que filho do pobre tinha que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Pelo programa Pé de Meia, o governo federal vai pagar por estudante 10 parcelas de R$200, além de um depósito de R$1.000 ao final de cada ano letivo. Também vai haver um incentivo de R$200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Entre as condições para o recebimento desse dinheiro, o aluno vai precisar ter presença mínima de 80% em sala de aula e será aprovado no final de cada ano letivo. Os créditos em conta poupança vão ser feitos pela Caixa Econômica Federal com base nas datas de nascimento dos estudantes. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou que a gestão do programa vai ser feita em parceria com os estados e o Distrito Federal. Um trabalho que nós vamos fazer conjunto com os estados, com os 26 estados e o Distrito Federal, para garantir a implementação desse programa. Já começa a pagar, o dinheiro já está na conta amanhã, a primeira parcela já está na conta da Caixa, a Caixa Econômica está garantindo que está na conta amanhã, vai estar, né, Carlos? Portanto, e em sequência, a cada mês nós vamos pagar as parcelas de R$200 durante esse primeiro ano de 2024. E também, durante o lançamento dessa medida, o governo federal anunciou a criação de uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro no próximo dia 2 de abril. Essa nova unidade deve receber os alunos que conquistaram a medalha de ouro na OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. O presidente afirmou que os alunos da faculdade também vão ter acesso à moradia. Portanto, Evandro, o presidente hoje fazendo diversos acenos ao campo da educação nessa cerimônia que ocorreu mais cedo aqui no Palácio do Planalto. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Me deixa fazer um giro objetivo aqui sobre esse lance da educação. Fábio Piperno, Pé de Meia, como você avalia essa proposta e também a da reforma do ensino médio que segue agora e que deve avançar no Congresso, trazendo algum tipo de possibilidade também para a educação aqui no país? Eu acho que o programa é bom, a reforma do ensino médio a gente já elogiou bastante aqui. Agora, veja, o diagnóstico que o presidente faz, claro que ele está povoado aí de boas intenções e tal, mas ele não, obviamente ele não ataca uma série de problemas que a educação tem. Hoje, por exemplo, o portal UOL publica uma ótima matéria mostrando que há 5.600 escolas com obras paralisadas no Brasil de 2007 para cá. Então, como é que
Você vai atacar o problema da educação se lá atrás, por exemplo, 2010, 11, 12, alguma prefeitura começou a construção de uma escola e isso virou mato. Então, é necessário também que o presidente, principalmente o ministro da Educação, estimulem de alguma forma, pelo menos a sua base parlamentar, a destinar esses milhões de emendas para terminar isso aí. E aí mostra, ó, o deputado tal colaborou com isso, para diminuir esse déficit vergonhoso. Porque se não resolver isso, é dinheiro jogado fora e crianças e jovens sem local para estudar. Fala, Langani. Olha, Evandro, eu acho que tem alguns equívocos na fala dele. Bom, o primeiro, quando ele diz o seguinte, que esse país não investe em educação. Isso não é verdade. O Brasil investe muito. O problema é que o Brasil investe mal. Então, proporcionalmente ao PIB, a gente investe mais ou menos o que investe a média ali dos países da OCDE, investe o que investe uma Alemanha. Então, por que não decola? Por que a nossa produtividade é tão baixa? Porque investe muito mal. Há uma ênfase muito grande no ensino superior, com cursos com excesso de vagas, que é um desperdício para a sociedade, e pouca ênfase no ensino de base. E aí é o segundo equívoco da fala dele, Evandro, quando ele diz o seguinte: nesse país nós sempre tivemos escolas públicas péssimas. Não é verdade. No passado tinha escolas públicas muito boas. Minha mãe estudou em escola pública, em colégio público, se tornou professora universitária, se tornou pesquisadora e veio de colégio público e teve uma base ali muito boa. Então, a gente tem vários exemplos disso, mas ali, a partir mais ou menos da década de 70, no governo militar, na ditadura, enfim, começou a piorar muito o ensino de base, né? E só vem piorando, uma deterioração muito grande. Então, o grande problema desse país está no ensino de base. Eu não acho que dando uma bolsa, um auxílio, vai melhorar a questão. O que vai melhorar é uma política pública voltada para o que nós queremos para daqui 20 anos, como foi feito na Coreia. Vamos investir pesadamente no ensino de base, né, com uma ênfase no ensino mais técnico, visando ao que a gente quer ser daqui 20 anos. Que tipo de profissionais nós queremos formar? Como você avalia, Luiz Felipe Dávila? Bom, vamos lá. Fala do presidente, tem vários equívocos e a gente precisa sempre colocar os fatos como eles são, né? O primeiro grande desafio do Brasil era colocar as crianças na escola para reduzir justamente o número de crianças que ficavam fora da sala de aula. Isso foi feito principalmente no programa do governo Fernando Henrique entre 1994 até 2002. O ministro era o Paulo Renato, ele realmente não conseguiu colocar aí 90% das crianças participando ou entrando no ensino elementar, no Fundamental 1. Então essa foi a primeira, a quantidade, colocar o maior número de crianças possível na sala de aula. Isso foi atingido. Agora, de 2003 a 2024, nós estamos falando de 21 anos, Evandro. A pauta do Brasil é como melhorar a qualidade do ensino. E todos os governos abandonaram essa pauta, não fizeram quase nada para melhorar a qualidade do ensino. E o que é qualidade do ensino? Primeira coisa é a qualidade do aprendizado. Nós estamos aí entre os países pior ranqueados no mundo nos exames internacionais de linguagem, matemática e ciências. Continuamos lá entre os últimos há mais de 20 anos. Então mostra que os governos não deram real foco ao aprendizado. E como bem enfatizou a Langani, do ensino básico, é Fundamental 1, que é o problema que nós temos de atacar, e o Fundamental 2. No ensino médio, o grande desafio é como reter os jovens na sala de aula. A gente está dizendo que hoje 45% dos jovens, hoje tem evasão de jovens que não terminam o ensino médio. E não é dando uma mesadinha para ficar na sala de aula. É que o ensino médio é insuportável. Pergunte ao jovem se ele quer ficar numa aula com decoreba de quantas matérias, que ele olha aquilo, ele acha que não tem nenhuma relevância para a sua vida profissional. Então, para reter os jovens no ensino médio, nós precisamos fazer isso que a reforma do ensino médio já vislumbrava, que é o aumento do ensino técnico e profissionalizante, que é a redução dessa carga horária de decoreba, que são as novas trilhas de ensino para diminuir o número de matérias obrigatórias. Então, a reforma caminha no rumo certo. E, de novo,
temos de mostrar que essa reforma já podia estar sendo implementada e não foi, justamente por causa da pressão do corporativismo da educação, que tentou sabotar essa matéria e que agora foi salva no Congresso Nacional com a relatoria do deputado Mendonça Filho, que conseguiu manter boa parte daquilo que foi aprovado da reforma do ensino médio. Mas é bom dizer, a primeira reforma do ensino médio do governo Temer é ainda melhor do que essa, mas essa que foi aprovada é muito melhor daquela que foi pressionada no começo do governo para que ela, na verdade, não sobrevivesse a essa pressão do corporativismo da educação.